O tema é Satanás foi destruído. Apóstolo, não entendi. Vai ser destruído ou foi destruído? Satanás, há 2000 anos atrás, foi destruído quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Ali ele foi destruído. Ou seja, que não vai haver um tempo no final do mundo quando tem dito que um dia o diabo ia ser destruído. Já foi? Já foi destruído. Por isso, na história, João, no livro de João, diz no capítulo 12, verso 31, ele diz: agora é o juízo deste mundo. Agora, o príncipe deste mundo será lançado fora. Será lançado fora. Quando ele disse agora, era agora faz 2000 anos. Maravilhoso. Bom, da mesma massa, verso 21. Ou não tem o poder, o oleiro, sobre o barro, para fazer da mesma massa, e sublinhe, isso é importante, sublinhe isso, para fazer da mesma massa, do mesmo ventre, né? O mesmo ventre, um vaso para honra e outro para desonra. Sim, aí um vaso para honra, Abel, e outro para desonra, Caim. Daí que saem duas sementes, daí é que este mundo, então, começou o mal e o bem a funcionar aí. Por isso, Caim matou Abel, porque Caim não suportava a semente boa. O problema é o sistema religioso de hoje. Cristo destruiu e lançou fora, mas o sistema o tem de novo dentro, por desconhecimento das Escrituras. Não está vendo que tantos filmes, olha, Hollywood vive da fantasia dos evangélicos e dos chamados cristãos. Todos esses filmes. Todos os filmes, o Exorcista. Sim, o Exorcista, sim, sabe? Então, pois a tradição é o inferno de Dante, aquelas pinturas. Sim, que pintam com um tridente assim, bem feio. Com um tridente assim, bem feio, sim. Por isso, as crianças têm medo quando são pequenas, por todas essas aventuras que os cristãos... E o problema é que em Roma, sim, Roma não quis aprender de Paulo. Pedro, os apóstolos, primeiro papa, ele não quis submeter a Paulo. Ao não querer submeter a Paulo, pois então Pedro, veja que em seus escritos diz que Satanás anda rugindo como leão buscando a quem devorar. Está vivo por agora. As pessoas imaginam que estava aí o leão por aí. Os próprios cristãos, a teologia por toda parte do mundo, pensa que há demônios no ar, porque não entendem Efésios 6,12. Ou seja, apóstolo, tudo isso que se vê de manifestações de grupos satânicos, manifestações de pessoas que vomitam e veem coisas, que sentem coisas. Eu senti, eu vi. De onde vem isso? Se o diabo foi destruído? Essa é a pergunta. Exatamente. Isso aí vem do gênero carne. O gênero diabo-carne. Porque, por isso Gálatas diz que parte das obras da carne, Martim, são feitiçaria. E qualquer um diria que a feitiçaria vem do mundo espiritual, né? Feitiçaria é obra da carne. Sim. Idolatria é obra da carne. Paulo diz, olha, não há tentação que possa ter vindo a vocês que não seja humana. Quando diz, o diabo me tentou, claro, humanamente te tentou porque a carne está viciada com o humanismo, isso é que te leva a isso. Desejos enganosos. Desejos enganosos. Todas essas questões de sacar demônios, expulsar demônios, olha, eu falo com propriedade, Martinho, porque uma vez me disseram que se eu jejuasse 2 ou 3 bons dias em jejum e oração, pois me disseram que meu pai tinha demônio porque ele bebia álcool. Então eu fui 2 ou 3 dias em jejum, oração, eu e meu irmão. Entramos num quarto, fechamos a porta, agora vamos te expulsar. Então a carne é tão viciada, número 1, eu estava violando um princípio, eu saí da fé. Claro. Entrei em obras, porque tudo isso de jejum, tudo isso é judaísmo, isso foi antes da cruz. Exatamente, não depois da cruz. Então o que acontece? Eu entrei nisso. Então meu papai começou a me falar, eu vivo aqui faz muito tempo. E eu comecei a expulsar esse demônio e isso não saía, e ora, e pula, e repreende. E ele pegou, rasgou minha camisa, fez um montão de disparates, até que eu me cansei e ele também. Porque isso não saiu. Isso não sai. Já se foi. Ele... Sim? Enganos. Carne enganosa. A carne enganosa. Você me diz, quando eu oro por ti e te unja com óleo, você vai vomitar. Com a mente, eu faço você vomitar. Você vai sentir um calor. As pessoas que dizem, o demônio saiu pelos poros. É um montão de brincadeiras, de criancices. Mas esse é o engano dos séculos, por 2000 anos. O falso evangelho da circuncisão que saiu do primeiro papado de Roma tomou
todas as nações do mundo, pegou todos os evangélicos, toda a denominação. Agora, através dos centros educativos Crescendo em Graça, que estão nos dizendo a verdadeira verdade. Eu recebo, que é a gente obediente, abençoados que estão me escutando. Y mientras más me escondo en su vida, voy hallando la salida y miro todo claro, todo lo que ha pasado me ha venido a mejorar. Veja, o tema de hoje é um tema muito simples. O anticristo. The Antichrist. That's the theme for today. The Antichrist. Esse é o tema de hoje, o anticristo. Então veja, a pessoa do anticristo. The person of the Antichrist. That image. Isso foi formado como, por exemplo, quando se formou o Super-Homem. Começaram a falar de Super-Homem e até filme de Super-Homem, mas Super-Homem existe. O que aconteceu foi que João, um dos apóstolos, João, amou muito a Jesus de Nazaré. E então, junto com os demais apóstolos, se enamoraram daquela